estarem aqui conosco. Abra, por favor, sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E nós falamos no versículo 4, 5 e 6. Então eu vou, de alguma maneira, lê-lo novamente, mas nós vamos estudar, pensar dos versos 7 até o versículo 10. E separamos aqui alguns desafios, né? Desafios estes que estão diretamente ligados. Acende a luz, filho, papai. Diretamente ligados à visão de Paulo em relação à igreja, para que a igreja aprenda a lidar com os seus membros. Às vezes nós achamos que as cartas paulinas, ela constrói apenas uma relação de igreja como instituição, até porque não existia essa visão institucional da igreja como ela é hoje. Mas as cartas vêm construindo a doutrina, o comportamento dos cristãos, os cristãos agora novos, porque o cristão judeu tinha hábitos que você vê Paulo falando de maneira veemente, para que eles pudessem serem menos rígidos com determinadas questões, porque elas mudaram. E muitos desses judeus deixaram o cristianismo por conta das tradições. Tradições essas que atrapalharam o judeu. Até hoje atrapalha o judeu crer em Jesus. Mas Paulo vem abrindo a visão da liderança da igreja naqueles dias, trazendo elementos que constituem a doutrina da igreja cristã. Principalmente no que diz respeito às cartas que ele se dá o luxo de dizer, olha, estou escrevendo a igreja de Éfeso, por exemplo. Os irmãos que estão reunidos lá, naquela região, precisam observar essas coisas. Mas, fazendo uma leitura propriamente dita da experiência de alguém que está na igreja, você percebe que Paulo, além de dar a direção, a condução da igreja para o crescimento, ele também nos traz o remédio para que a igreja não murche. É o que muitas vezes a gente fica preocupado. Por que nós, o efeito sanfona, né? Passamos determinado tempo da vida tão bem, mas de repente passamos determinado da vida tão mal. E assim também existe essa dinâmica da membresia da igreja. Às vezes temos tanta gente, tantas pessoas reunidas num mesmo lugar, e às vezes poucas pessoas, o número se reduz, e poderíamos aí atribuir por vários motivos. Mas, considerando a importância das cartas de Paulo à igreja, a gente vai tentar extrair alguns dos desafios que Paulo tentou deixar para a igreja, obrigado, amado irmão, naquele tempo, para que hoje nós pudéssemos lidar com estas dificuldades modernas, considerando que é óbvio que muita coisa já mudou, mas todas essas mudanças estão no controle de Deus. É por isso que a cabeça continua sendo Jesus. E se a cabeça continua sendo Jesus, quem é o governo da igreja é o próprio Jesus. Se a palavra de Deus é o que nos traz a direção como membros, e membros bem ajustados na palavra de Deus, nós crescemos, nós entendemos que estas observações é para o nosso bem. Nós entendemos que Paulo ensina, e o que ele ensina é para o bem da igreja, é para que a igreja se fortaleça cada vez mais. Efésios capítulo 2, faremos a leitura do verso 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque pela manhã eu dei essa direção, mas julgo necessário lembrar os irmãos e aqueles que não estiveram pela manhã, para poder entender a segunda parte da mensagem. Quando o apóstolo Paulo vê a igreja, ele começa a entender que algumas doutrinas são fáceis de serem absorvidas. Como, por exemplo, é fácil entender
que a pessoa, quando sai do mundo, chega na igreja, ela é pecadora e continua pecadora. Mas no mundo ela estava sem Cristo e agora, estou falando de mim. Eu agora, pecador, estou com Cristo. Então agora eu sou diferente. O estado em que esse homem, essa pessoa se encontra é diferente. Todos somos pecadores e continuamos com a nossa capacidade de pecar. Mas agora o estado em que eu me encontro é diferente daqueles que não são de Jesus. Sabe qual o nome que se dá a isso? Graça. A graça vem antes da salvação. A salvação é um dom para aqueles que entenderam a graça. E eu passei a vida toda, e hoje confesso aos irmãos que não é difícil de ver pessoas que também entendem assim, e dizem que a graça é um favor que nós não merecemos. Mas a graça existe por conta dos meus pecados. Todo homem já nasce debaixo da graça de Deus. Ele pode não estar salvo. Ele pode não ser salvo. Ele pode não estar na igreja. Mas a graça de Deus, de alguma maneira, atinge esse pecador. É claro que a resposta óbvia, mas pode ser óbvia para mim que sou religioso, para você que é um bom religioso, e é a seguinte: a graça é Jesus. Compreende essa questão? Compreende? Consegue entender? Porque é a dádiva disponível da parte de Deus que pode ser recusada. O que é a graça? É o que está disponível da parte de Deus, agora, para qualquer homem, para qualquer pessoa, seja ela salva ou não, estando ela na igreja ou não, sendo ela religiosa ou não, está disponível, mas ela pode ser o quê? Recusada. Existem algumas questões que você, quando observa Paulo dizendo, olha, estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Isso é um segredo da graça. Isso é um segredo da graça. A graça em si nos convence da depravação total. Sabe o que é isso? Eu já nasci pecador. É uma doutrina. É um ensinamento. A graça me faz entender o amor incondicional de Deus. A eleição. A eleição é o amor incondicional de Deus. Está para todos os homens. Mas lembra que eu falei que ela pode ser o quê? Recusada. Há pouco nós falávamos isso lá na classe dos jovens. E eu falo com muita alegria. Você está aqui porque você quer. Você foi atraído pela graça. E chegou à salvação. E mediante a salvação, que não vem de ninguém do que estão aqui. Ninguém pode te dar a salvação. Vem por intermédio de, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ainda, a graça nos faz entender a expiação. Expiação quer dizer, o que ele fez para que a graça fosse ele. O que ele fez para que ele fosse essa graça? Alguém sabe o que ele fez? Diga aí comigo. Morreu na cruz pelos meus pecados. Diga, por favor. Se alguém morreu hoje na cruz pelos seus pecados, você pode dizer, olha, anátema, eu não acredito nisso. Porque eu duvido que alguém conseguiria resistir tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação. Quero abrir um parêntese. Eu quero confessar um pecado para a igreja. E às vezes, quando alguma liderança se expõe a este ponto,
Alguém pode dizer, ah, meu Deus, eu tinha que ler o capítulo e eu não estava conseguindo parar para ler. Mas tem na ferramenta da Bíblia uma possibilidade de eu ouvir o capítulo. Lembrem-se que a proposta era você ler o capítulo. Amém? Amém? Lembram do que eu estou dizendo, né? Nós estamos aqui relembrando de um compromisso que fizemos em ler o livro de Mateus numa vida devocional todos os dias, o capítulo responder 5, 6. Esses dias eu fiquei preocupado porque tinha 7 perguntas. Eu falei, caramba, 7? Foi 7, pastor? 7 perguntas, né? 7 perguntas. Falei, agora, daqui a pouco vai chegar 10 perguntas. E aí, eu ouvi o texto. Eu ouvi o texto. O meu compromisso era de ler, mas eu ouvi o texto. Estava dirigindo, apertei o botãozinho, comecei a ouvir o capítulo. Ouvi o 23, ouvi o 24, ouvi o que eu precisava ouvir. Mas no momento em que eu estava ouvindo, me parece que alguma coisa diferente estava acontecendo. Eu estava sozinho naquele trânsito de 1 hora, vindo da Barra, indo para o centro da cidade. É aquele trânsito que muitas vezes te faz ficar pensando numa porção de coisas que não deveria. E eu estava ouvindo naquele momento o texto. E ouvi a narrativa de Jesus sendo crucificado. Ninguém suportaria tamanha dor se não fosse Jesus. Isso é expiação. Alguém derramou sangue para perdoar o quê? Os meus pecados. A graça vem antes da salvação. Tem gente que recusa. Existem pessoas que não entendem a graça. Por não entender a graça, não entende Jesus. E segue-se ainda algumas dessas principais doutrinas ligadas à graça de Deus. A graça é irresistível, porque é Ele que me atrai. Ninguém deve orar assim. Senhor, aceita o meu coração. Não, é Senhor, o Senhor quer entrar nele? Por favor, entra aqui. Eu estou abrindo meu coração voluntariamente para o Senhor morar. Vem aqui, por favor. As pessoas confundem muitas coisas no mundo espiritual. E o que era para ser muito verdade passa a ser relativamente uma verdade. Porque eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho certeza que o diabo um dia já fez você pensar. Depois que você entregou o seu coração para Jesus, ninguém pode te separar do amor de Jesus. Aleluia! Aleluia! Depois que você disse para Jesus assim, Jesus, entra aqui, mora aqui, conserta o que está errado aqui, ninguém pode mais te separar da graça de Deus. Ele que te atrai. E quando você é atraído por Deus, meu querido irmão, você que tem resistido ao Senhor Jesus, para de resistir. Pare de resistir. Meu querido visitante, você que está me ouvindo, pare de resistir a este Jesus. Porque tudo isso faz com que você leve com você o que é mais santo dos nomes santos que nós podemos falar nessa terra. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Você consegue dizer isso ao Senhor? Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus. Jesus. Essa é a parte introdutória do que eu queria que vocês ouvissem nessa noite. Então agora vamos passar lá para o versículo 7. Primeiro desafio. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, então chegou meu tempo. Então é para mim. É agora. O quê? A suprema riqueza da sua graça. Mas você lembra que nós demos destaque a uma palavra e conceituamos essa palavra pela manhã,
que era misericórdia. Espero que vocês, quem não pôde assistir de manhã o culto, vá até a rede social da igreja, pegue lá. Nós temos alguém já fazendo uma seleção desses cultos, separando os sermões para que você possa ouvir mais uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas a palavra é misericórdia. Mas agora aparece uma outra palavra nesse texto que está associada à graça. Qual é? Em bondade. O que é a bondade de Deus? A bondade de Deus, primeiro, a bondade é um atributo. Atributo é uma capacidade que nós temos de dar características e conceitos a Deus com adjetivos que possam nos fazer compreender um pouquinho de Deus. Mas tem algo implícito quando o apóstolo Paulo disse isso para a igreja. Bem, se nós conseguimos entender pela manhã que algumas pessoas não ficarão entre nós por falta de misericórdia, agora nós também podemos entender que muitos deixarão o convívio da igreja por falta da bondade da igreja. A bondade que nós temos de Cristo. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, fala que bondade é algo que vem do Espírito Santo. Está associado a um processo muito além do que simplesmente eu utilizar da oportunidade de ajudar alguém ou de dar alguma coisa a alguém, porque isso é caridade. Isso é o selo do meu amor. Não é o amor, como diz o apóstolo Paulo. O amor não é isso. O amor também é isso. O amor sem isso não é amor. A fé sem esta obra não é fé. Isso está morto. Isso traz, de alguma forma, problema para a igreja. Mas a bondade, ela é o exercício de coisas espirituais na relação coletiva. Nesse momento de comunhão. Nessa dimensão humana da igreja. Porque estamos numa esfera ainda chamada terra. Como o apóstolo Paulo define, nós somos cidadão do céu e da terra. A igreja ainda está na terra. Por que pergunto, será que eu vou precisar da bondade de Deus no céu? Claro que vou. Claro que vou. Isso é essencialmente necessário eternamente. Será que você vai precisar de algo mais de Deus no céu? Claro que você vai. Deus não nos deu a bondade para ser usado único e exclusivamente nessa esfera terrena. Porque é a essência de Cristo. É a essência da natureza divina. E aí Paulo vem dizendo, olha, é um desafio você viver essa bondade. É um desafio você entender que essa bondade você herdou a partir do novo nascimento. Fica claro agora para alguns quando você vê uma pessoa má, uma pessoa ruim de coração, uma pessoa que tem a mente suja, uma pessoa que tem uma boca suja. Boca suja não é apenas aqueles que falam palavrão, não. Tem uma pessoa que muitas vezes, com uma única palavra, consegue destruir tua autoestima rapidamente. Se saiu do banheiro, botou a melhor roupa, a pessoa encontra com você na rua e diz assim, ih, como você está feia, está brega, acabou com a tua vida. Ela usa a boca para destruir as pessoas. Além de outras coisas que é muito comum você ver as pessoas fazerem com a boca. Há uma necessidade de nós entendermos que a nossa graça não é a graça de Jesus. É importante que você perceba que o que você faz, você pode estar, na verdade, atrapalhando a salvação de algumas pessoas. Por isso, cuidado, cuidado
que todo homem dará conta da sua vida para Deus. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. Que dar conta começa aonde? Você já ouviu essa frase, né? Aqui você faz, aqui você começa pagando aqui, irmão. Começa pagando aqui. E o desdobramento disso, para muitos, às vezes você não consegue acreditar. Vai para a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Vai se estendendo a uma porção de geração. Quando você vê, você fala, Senhor, tem que ir a algum lugar, fazer alguma coisa, para que todas essas histórias que se repetem na vida da minha família acabe. Tem alguém sentindo o que Deus está falando aí? Seu coração? Pode levantar a mão? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, Espírito Santo. 8. Ó, 8. Então eu vou dar o remédio. Como acaba? Fala para Jesus. Fala agora assim para Jesus. Jesus, entra com a tua graça. Mas fala com alegria, irmão. Fala com alegria. Jesus, entra com a tua graça. Toda maldição é quebrada com a graça de Jesus. Tudo que lançaram de errado sobre a tua vida, porque tem lançado, e lançam, e prometem, e fazem mal, porque assim como tem homens bons, tem homens maus. E na igreja existem crentes bons e crentes maus. O único lugar que não terão crentes maus é o céu. Mas na igreja tem crente mau. Maldoso, maledicente, perverso. Em uma determinada ocasião, eu fiquei perguntando para mim, por que que o tamanho da minha mostarda é menor do que a fé que eu preciso para mandar um monte para um lado para o outro? Vocês compreenderam a sentença? Compreendeu, pastor? Falei, se Jesus falou que era do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu não consigo fazer nada com essa fé que eu tenho, pastor. Que coisa ridícula essa fé que eu tenho. Eu falei isso para Jesus. E, obviamente, alguém vai estar perguntando para si mesmo, mas qual foi a resposta? Eu vou lhe dar a resposta. Versículo 8, por favor. Versículo 8. Porque pela graça, vocês são salvos. Mediante a quê? A fé. Agora, a resposta. Isso não vem de vocês. Se eu faço o que é mal, é porque eu sou mal. E os meus frutos serão maus. E eu vou ter prazer em andar com gente ruim. Eu vou ter alegria em fazer o mal. Eu vou me afastar do que é bom, porque quem é bom, meu irmão, incomoda quem é mau. As pessoas boas incomodam, porque você é sal. Imagine alguém pegar um pouquinho de você, sal, e pingar no olho. Não incomoda? Incomoda. Mas se você não é nada, se não tem gosto a sua vida, vai botar você no olho, não vai dar nada. Essa foi a resposta. Você está preocupado? Continue preocupado. Mas isso não vem de você. Continue preocupado. Lute pela sua fé. Faça a sua fé crescer. Preserve a sua fé. Cultive a sua fé. Cuide da tua fé. Pratique a tua fé. Porque nada disso vem de você. Vir à igreja, nós estamos praticando a fé. Ler a Bíblia, nós estamos praticando a fé. No exercício de alguém doente, quando nós oramos, nós estamos praticando a fé. Na hora da adoração, nós estamos praticando a nossa fé. E isso não vem de vocês. Isso vem de quem? De Deus. Eu falei, então tá bom, Jesus, não vou mais ficar preocupado. Porque a hora que o Senhor quiser pegar um monte de problema que eu tenho e mandar para lá longe, o Senhor vai fazer. E aí sabe o que Deus continua falando?
Basta você descansar, que o resto eu faço, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. E tenho cuidado de você, pelo simples fato da graça. Pelo simples fato da graça. Pelo simples fato da graça. Não é porque eu sou salvo. É da natureza de Deus ser bom. E o sol está para os bons e para quem não é bom. Para os filhos e para quem não é filho. Para quem merece e para quem não merece. A chuva vem para os bons e para os maus. Mas, irmão, é um desafio você viver a bondade de Deus. É importante você viver a bondade de Deus. E quando você começa a viver a bondade de Deus, as pessoas lá fora se sentem o quê? Incomodadas. Incomodadas. Elas começam a perceber que alguma coisa tem diferente em você. Esse não é o desafio da igreja moderna? As pessoas serem o quê? Diferente. Não é diferente porque leu o capítulo 28. Você tinha que ler 10 vezes. 50. Melhor, você tinha que morrer lendo. Não é exagero, não. Tenho prazer na lei do Senhor, de dia aí. Alguém já disse isso. A minha alegria, porque a gente tenta, de forma homeopática, a educação cristã da igreja, a escola bíblica é homeopatia, né? Um pouquinho. É quando a gente acha que está fazendo certo, o Espírito Santo diz, ó, vai por aqui, porque tem gente aqui que parou no capítulo 10. Aí Deus levanta alguém e fala assim, ó, você tem 18 capítulos atrasados, então agora próximo mês, quando começarmos um próximo livro, é um capítulo para trás e 2 para frente. É um para trás e 2 para frente. É assim, um para trás, 2 para frente. Eu senti isso, sabe, pastor? Eu falei assim, tem irmão que não vai para frente, porque está sempre um para trás, e a gente puxando vai para frente. Imagine 300 pessoas numa linha reta, que é a menor distância entre 2 pontos é uma reta. 300 pessoas, um puxando para trás e um puxando para frente. Irmão, não dá. Não dá. Está na hora de todo mundo ir para frente. Está na hora da tua família ir para frente. Está na hora do seu relacionamento ir para frente. Da sua vida empresarial ir para frente. Da sua vida saúde ir para frente. Da sua vida emocional ir para... Para de ficar indo para trás, cara. Para. Porque numa dessas você pode ir e ficar. Não é? Aí ficou uma vez, ficou a segunda vez, ficou a terceira vez, para ele voltar. Lembra do primeiro dia de aula do seu filho ou da sua filha? Como foi? Ela foi, teve um período de adaptação, depois um pouquinho mais, mas depois ela vai e fica de vez. Alguns, né? Alguns choram. Irmão, chegou o tempo desta igreja ficar de vez com o Senhor. Porque isso é viver o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o terceiro e último desafio, versículo 10. Pois somos feitura dele, criaturas, semelhantes a todas as outras, criados em Cristo. Ele só está lembrando que você foi feito à imagem e semelhança de quem? De Jesus. Para quê? Para as boas obras. A gente precisa trabalhar. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É um desafio da igreja. Andarmos fazendo coisas boas.
produzindo coisas semelhantes à de Cristo, permitindo que através da sua bondade, da sua misericórdia, as pessoas experimentem a graça de Deus, que é Jesus, cumprindo a missão. Assim você tem a certeza que você está cumprindo a missão de Jesus. Isso te traz prazer. O que maior tem no nosso coração que gera alegria? É a nossa comunhão com Deus. O desafio da natureza de Cristo, sendo Ele tão santo, e nós somos tão pecadores, Ele se permite se manifestar entre nós. Isso é graça. É a graça santificadora. Se temos a graça justificadora, nós temos agora a graça santificadora. Aqui promove uma vida de obediência, de relevância, aonde nós estamos comparados a Jesus. E quando isso acontece, meu querido, o Senhor Jesus Cristo é glorificado, porque Ele tem prazer em saber que nós, que somos os filhos, herdeiros da graça, estamos vivendo um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de semelhança a Cristo Jesus. Parece ser precário, mas muitas vezes nunca ninguém te confundiu com Jesus. Ou até mesmo perguntou se você era de fato cristão. E de antemão, alguns não dão nem testemunho disso. Não conseguem serem semelhantes nas coisas básicas. Mas o Evangelho é assim. Cabe todo mundo, inclusive você. Nós desejamos essa noite que diariamente seja eu, você e os que estão presentes aqui, sejamos todos semelhantes a Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, para que através da graça de Jesus, que não vem de nós, possamos ser iguais a Jesus. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e pedimos nesse momento que o Senhor nos abençoe, de maneira tal que esses desafios se tornem, Senhor Deus, prazerosos na vida da igreja. De dizer absolutamente não para aquilo que não é do Senhor. Viver uma vida de obediência, independente de quem esteja nos olhando. Mostrar às pessoas a incompatibilidade da nossa natureza, a que nós temos agora com Cristo, com a natureza que nós tínhamos. As pessoas precisam confundir tamanhas mudanças e as transformações que virão, Senhor Deus, através da tua bondade, nos confundir. Perguntar se somos nós mesmos essas pessoas que agora somos em Cristo. E que através de Jesus Cristo e da prática da nossa fé, venhamos a fazer coisas tão importantes quanto as que Jesus fez. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todo sempre. E todo o povo de Deus diz que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu coração e que o Espírito Santo faça entender em todo momento a graça de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.